Vocês já devem estar vendo minha tela. Hoje, dando continuidade, né? Hoje é a nossa 7ª aula, dando continuidade aí aos mecanismos de transferência de calor, nós vamos começar hoje com convecção. Eu quis juntar todos os mecanismos de transferência de calor para dar a primeira prova, pessoal. Assim, vai parecer bastante conteúdo, mas não é. Vocês vão ver, eu deixei aqui no Moodle, ó. Eu já deixei aqui para vocês um exemplo de exercício que é da apostila, tá? Só que como a apostila lá, ela pula alguns passos, eu resolvi ele passo a passo. Então vocês vão clicar aqui, é o exercício, se eu não me engano, 133. Ele combina mecanismos de transferência de calor. Deixa eu ver se é esse 133. 133. Então vocês vão perceber que a gente vai ter convecção aqui, condução na parede e convecção para o meio exterior, tá? Então é mais ou menos isso que a gente vai chegar a fazer numa prova, tá bom? Eu vou pegar exercícios resolvidos e mudar valores, tá? Claro, valores coerentes, para não ficar tão pesado aí, tá? Mas, por favor, depois vejam esse vídeo com bastante calma, né? Porque ele vai ser um passo adiante, né, da aula, mas combinando as aulas anteriores, tá bom? E aí qualquer dúvida que vocês me tiverem, por favor, manda mensagem. Eu costumo não esquecer, o João Pedro, me desculpe aí, João. Bom, vamos lá. Então hoje a gente vai tratar sobre convecção. É um mecanismo de transferência de calor diferente. Até semana passada a gente ficou dentro da condução, né? E ficamos dentro de condução em paredes planas, cilíndricas e esféricas, certo? Hoje então nós vamos falar de convecção. Eu vou falar sobre como que acontece essa convecção. Vamos falar de resistência térmica também, né? Em convecção. Sobre camada limite e determinação do coeficiente de película. Aqui eu vou tratar só sim, o básico do básico, só falar como que calcula, tá, pessoal? Mas a gente não vai calcular coeficiente de película, ok? E vou já dar o gancho, né, para mecanismos combinados de transferência de calor. Porque é difícil a gente ter, né? Tem, mas é difícil a gente ter na natureza mecanismos de transferência de calor isolados. A gente vai ter, né? Se a gente tiver uma situação inteira, a gente vai ter convecção e condução, radiação, convecção e condução, tem tudo junto e misturado lá, se a gente for fazer uma análise criteriosa, tá bom? Então vamos lá, ó. A convecção, pessoal, no sentido estrito de transferência de calor, é uma transferência de energia térmica, né, de um lugar para o outro pelo movimento de fluidos. Então perceba só, né? Quando a gente estava falando de condução, a gente tinha que ter um meio sólido para transferir calor, para transferir essa energia, né, em forma de calor. Agora na convecção, a gente não tem mais um meio sólido, a gente tem um meio fluido, que pode ser um meio líquido ou gasoso, ok? E aí a presença do movimento de massa, né, do fluido aumenta a transferência térmica entre uma superfície sólida e o fluido, ok? Por que eu falo entre superfície sólida? Porque a gente pode estar analisando a transferência de calor por convecção do ar para uma parede, por exemplo, tá? E não só no ar, né? A gente pode analisar só no ar, mas o interessante para a gente é analisar, por exemplo, do ar ou de uma tubulação que está passando água ou algum fluido para a parede dessa tubulação, coisa do tipo, certo? E a gente tem, pessoal, dois tipos de convecção, certo? A gente tem a convecção natural, que é aquela que acontece sem nenhuma interferência externa, ok? Convecção natural, pessoal, eu gosto do exemplo aqui, né? De uma água aquecendo dentro do bule aqui, né? Quando a gente fornece energia para esse sistema, né, em forma de calor, a gente vai perceber que no primeiro momento a camada aqui de baixo, ó,
E quando eu falo camada de baixo, pessoal, é em nível atômico mesmo, tá? Aquela molécula de água que está em contato com o fundo da chaleira, ela vai aquecer e aquecendo ela vai ficar mais leve. Ficou mais leve, ela vai lá para cima, certo? Ela chegou lá em cima por conta do contato aqui com uma superfície que não está tão quente quanto a superfície aqui de baixo, ela vai resfriar. Resfriou, ela vai tender a ir lá para baixo, que ela fica mais densa. E aí, esse processo aqui, esse círculo vicioso, vai se repetir até a água ebulir, se transformar em vapor e tudo mais. Tá? Então, por exemplo, se a gente tem um processo que a gente controla a temperatura, tem que controlar a temperatura, a gente vai perceber, por exemplo, se eu deixar a temperatura, se eu quiser monitorar a temperatura a 70 graus, a gente vai perceber que na parte de cima, aqui em cima, ó, nós vamos ter uma temperatura maior. E aqui embaixo, não perto do fogo aqui, tá? Mas um pouquinho mais para cima do fundo, a gente vai perceber que a temperatura é um pouco mais baixa do que aqui em cima. É claro que quando a gente está falando de uma área muito pequena, como uma chaleira, né, é imperceptível essa mudança de temperatura, porque o gradiente é muito pequeno, tá? Então, parece que tudo está na mesma temperatura. Mas se a gente aumentar bastante esse recipiente, vamos dizer, né, a gente vai perceber que em cima, né, o fluido mais quente tende a ficar em cima, enquanto que o mais frio tende a ficar lá embaixo. Beleza? Convecção aqui natural, pessoal, tá tranquilo? Entenderam? Bom, acho que tá beleza, né? Tranquilo. Beleza. Bom, convecção forçada, aí ela já é diferente. Porque na convecção forçada, pessoal, a gente quer favorecer a transferência de calor, né? Vamos dizer assim. Enquanto aqui acontecia de forma natural, e aí, né, a temperatura tendia a ficar em equilíbrio de maneira natural, aqui não. Na convecção forçada, eu vou lá e dou um jeito de bagunçar todo o meu fluido para que toda a temperatura tenda a ficar homogênea mais rapidamente, tá? Então, a gente vai conseguir entender, né, por meio desse conceito aqui de convecção forçada, que quando a gente agita um fluido, como a gente bota em equilíbrio todo o fluido mais rápido, né, esse fluido aqui tende a esquentar mais rápido do que esse que está em convecção natural. Ok? Quer dizer, né, esquentar eu falei porque está em cima de um agitador térmico aqui. Mas resfriar também, tá? Então, pessoal, se eu quero aquecer um fluido mais rapidamente, eu tenho que mexer ele para a energia térmica ser distribuída em todo esse fluido e ela ir entrando em equilíbrio térmico mais rapidamente. Ok? Então, convecção forçada, diferente de convecção natural. A gente tem aqui um mecanismo externo fazendo a agitação desse fluido. Ok? E a gente vê esse mecanismo de convecção forçada, né? A gente vê muito. Por exemplo, em ventoinhas de computador, aletas de computador. Vocês já devem ter visto, né? Aleta, ventoinha. O que acontece aqui? Ó? A gente vai ver que a transferência de calor por convecção, assim como o mecanismo de transferência de calor por condução, depende diretamente da área. Então, é diretamente proporcional à área, né? Então, se você aumentar a área, você vai trocar mais calor. Se aumentando a área a gente troca mais calor, é conveniente que nós coloquemos aletas, porque se a gente for calcular a área de uma coisa reta, base vezes a altura aqui, está a área aqui em cima. Agora, de uma coisa que foi mudando assim, ó, tende a aumentar a área, vocês entendem? Porque, olha, eu vou ter, além da área aqui de baixo, eu vou ter essa área lateral aqui, ó, dos dois lados da aleta. Então, eu aumento muito a área de contato com o ar. Por isso que a gente usa a aleta, né? E no mecanismo de transferência de calor por convecção, pessoal, a aleta aqui faz um trabalhão danado. Porque, passando o ar pelo meio dessas aletas,
vai haver troca de calor por convecção ali com as paredes dela, né? E a gente vai diminuir a temperatura, né? Ou dissipar a energia térmica aí para o ar, né? Trocar com o ar e resfriar o nosso CI. E no caso da aleta aqui, né? Que vai em cima do processador, como ele aquece muito mais, né? A frequência dele é muito mais alta, taxa de processamento muito maior, ele aquece muito mais. Aí faz-se necessário a gente colocar uma ventoinha em cima. Por quê? A gente consegue jogar muito mais ar num espaço de tempo menor, e espalhar esse ar, e tirando esse ar quente lá do meio, sabe? E renovando ele muito mais rapidamente. Por isso que tem uma ventoinha em cima do cooler do computador. Tá? Em cima da aleta do processador do computador. Aqui a gente chama de cooler, né? A ventoinha. Tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter uma convecção forçada acontecendo. Ok, pessoal? No caso aqui de uma placa de vídeo, é convecção natural e aqui uma convecção forçada. Beleza? Pessoal, alguma dúvida por enquanto? É bem tranquilo, né? Tá tudo certo, tá tudo certo. Oi, beleza. Então tá. Bom, e aí, né, vamos falar de equacionamento e tudo mais. O mecanismo de transferência de calor por convecção, pessoal, na unidade de tempo entre umas superfícies, ela foi calculada através da relação proposta por Isaac Newton, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Eu falo que o fluxo de calor por convecção é igual a um coeficiente de transferência de calor por convecção. Aqui a gente vai chamar de coeficiente de película, ok? Vezes a área, vezes a diferença de temperatura, ok? E qual que é essa diferença de temperatura? A gente costuma dizer que é da superfície de interesse, né? E da temperatura ao infinito. Ao infinito que eu falo é da temperatura ambiente, tá? Então o meu ΔT aqui, ó, vai ser a temperatura de superfície menos a temperatura do infinito. Geralmente a temperatura da superfície é mais fria, é mais quente, né? Por isso que a gente coloca essa temperatura de superfície na frente. Agora, vocês lembram, né? Se o fluxo de calor for ao contrário, você tem que considerar isso. Se a temperatura ambiente for maior que a temperatura da superfície, então o fluxo de calor vai acontecer ao contrário. Então você tem que fazer a maior menos a menor. Ok? Isso daqui, pessoal, ó, não é regra. Deixa eu aumentar aqui, porque às vezes está pequeno. Isso daqui, ó, não é regra não, tá? Vocês lembram lá que eu tenho sempre que considerar o ΔT aqui como a maior temperatura menos a menor temperatura, ok? Porque o fluxo de calor acontece da maior para a menor temperatura. Tranquilo, pessoal? Então não esqueçam disso, tá? E às vezes a temperatura ambiente está mais alta do que a temperatura da superfície que a gente está analisando. Beleza? Bom, e a lei básica da convecção, pessoal, eu coloco aqui, né, que essa simplicidade aqui ela é ilusória. Ela tem muita coisa por trás, é claro, né? Mas a gente não vai chegar a ver isso, tá? Mas o que traz mais complexidade para o negócio é esse tal desse coeficiente de película, que nos nossos exercícios eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? E o que é esse tal desse coeficiente de película? Ele é um fator, né? É uma função, na verdade, né? Uma função complexa do escoamento que leva em consideração as propriedades físicas do fluido, a geometria do sistema, a velocidade que esse fluido está. Ele leva em consideração muitas outras coisas que não cabe a gente calcular isso agora, tá? Então é assim, ó. Esse coeficiente é uma função de uma série de variáveis, ok? Que tem essas características aqui, ó. Então, o H é uma função disso tudo aqui. Então, separadamente, eu vou calcular cada uma dessas coisas
e vai entrar dentro da minha função aqui para eu calcular o coeficiente de película. Então, ó, o D aqui é a dimensão que domina o fenômeno da convecção. O micro aqui é a viscosidade dinâmica do fluido. Até a viscosidade do fluido muda esse coeficiente de película. Cp é o calor específico do fluido, que também tem uma equação diferente para calcular ele. O ρ aqui é a densidade do fluido. Ah, tá aqui, ó. Densidade do fluido. Esse delta minúsculo aqui é um coeficiente de expansão volumétrica do fluido. Também é uma propriedade dele. O G é a aceleração da gravidade, que é uma constante, né? K é a condutividade térmica do fluido. O V é a velocidade do fluido. Então percebam que a velocidade do fluido também influencia no coeficiente de película. Se eu tenho uma velocidade maior, eu vou mudar esse coeficiente de película aí. Se a velocidade é maior, a troca de calor vai ser maior também. Então o coeficiente de película tende a aumentar. E o ΔT é a diferença de temperatura entre a superfície e o fluido. Então, percebam, né? Não é simples calcular o coeficiente de película. Mas nos nossos exercícios eu vou considerar lá que está sendo calculado pelo ar. O ar está parado, calculou o coeficiente de película uma vez, vamos usar ele. Tranquilo? Então, até aqui tá beleza, pessoal? É só falação mesmo, é teoria, tá? É mais teoria. Vocês vão ver a prática, a prática não, né? Os cálculos no videozinho que eu fiz lá para vocês, tá bom? Porque senão eu ia perder muito tempo resolvendo o exercício aqui. Eu decidi fazer um videozinho. É bastante coisa, Giovana, mas você vai perceber que a convecção ela é até um pouco mais simples para fazer as contas do que a condução. Na condução você tinha muita coisa envolvida, às vezes você tinha associação de paredes, lembra? Então era um pouco mais complexo. A convecção não, você não tem associação na convecção. Convecção é de uma superfície para o ar, né, para o ambiente. Então é mais simples, tá? É bem mais simples. Só a teoria por trás da convecção ela é um pouco mais chatinha, tá? Mas é bacana também. Vocês vão gostar da convecção também. Bom, então quando um fluido escoa, pessoal, eu vou falar aqui da camada limite, tá? Esse conceito de camada limite. Quando um fluido escoa por uma superfície, seja por um escoamento em regime laminar ou turbulento, laminar é ele bem retinho acontecendo ali, ou turbulento, passando aquela água toda, né, bagunçada. As partículas na vizinhança da superfície, elas acabam desacelerando por conta do atrito ali, né, pela viscosidade do fluido, aqui na camadinha de baixo dela. Deixa eu ver se... Beleza. Aqui na camadinha de baixo dela, ó. Opa. Então é assim, ó. Ô, desgraça. Vamos supor, pessoal, que eu tenho imaginem que isso daqui, ó, é uma superfície, tá? Que tá quente, vai? Vamos falar que ela tá quente, beleza? Então isso daqui é uma superfície quente, tá? Eu preciso resfriar essa superfície. Aí eu pego uma ventoinha e taco-lhe aqui, ó, uma ventoinha. Beleza? Bom, essa ventoinha vai jogar o ar aqui com uma certa velocidade. Ok? Senão não vamos pensar no ar não. Vamos pensar numa... Aqui é uma superfície quente, eu pego uma mangueira e jogo a água aqui, ó, por cima. Beleza? Água. Aí, ó, a gente olha microscopicamente, bem na divisão, isso daqui, ó, é muito pequeno, tá, pessoal? Muito pequeno mesmo. Bem na divisão mesmo entre a chapa que eu estou querendo resfriar e a camada de água que está passando por cima da chapa. Certo? Microscopicamente, estou olhando bem lá dentro mesmo. Certo? Aqui, ó, na camadinha de baixo, a gente vai perceber que algumas moléculas de água elas vão ir grudando na superfície na superfície da
dessa chapa quente aqui, tá? Conforme nós vamos subindo na camada, nós vamos percebendo que a velocidade do fluido vai aumentando. Então assim, ó, isso daqui quer dizer que aqui embaixo, por conta da viscosidade do fluido, do atrito com a superfície, a velocidade é bem pequena. Agora, conforme nós vamos subindo aqui na camada, né, na camada de água, a gente vai perceber que vai havendo um aumento da velocidade desse fluido. Até chegar num momento em que não existe mais contato, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Entre a superfície e uma molécula de fluido. Nessa camada aqui, ó, nós vamos ter fluido escoando em cima de fluido. Molécula aqui embaixo e molécula aqui em cima. Esse é o chamado fluxo livre do fluido, ok? E aqui embaixo, ó, é a camada limite hidrodinâmica, ok? Então, é aquela camadinha aonde eu deixo de ter tanto atrito, né? E deixo de segurar tanto o fluido por conta do contato aqui com a superfície, e esse fluido começa a correr livremente ali, né? Porque o único contato que ele está tendo é da molécula de água com água ali, ou ar com ar, qualquer coisa do tipo. Conseguiram entender essa coisa de camada limite? Ficou claro aí? Acho que sim, né? Sim, professor. Bom, e aí, né? A gente pode considerar também, pessoal, o escoamento de um fluido ao longo de uma superfície quando existe uma diferença de temperatura entre o fluido e a superfície, né? Porque nesse caso aqui, ó, a gente só falou assim, ó, aqui tá quente e eu tô resfriando, certo? Tô jogando uma água aqui para resfriar. Então eu só falei da velocidade do fluido, né? Agora, aqui eu vou falar da temperatura do fluido, certo? Então o fluido que ele está lá dentro daquela região, né, aqui embaixo da camada limite, né, ele está bem pertinho da chapa quente ali, vamos dizer assim. Essa região, pessoal, ela é a maior variação de temperatura que a gente vai ter, certo? Dessa camadinha para cima, como se fosse essa camada aqui para cima, o fluido vai ter uma temperatura um pouco mais homogênea, ok? Então é assim, ó, é como se fosse lá o exemplo que eu dei da panela lá aqui em cima, né? A chaleira aqui, onde aqui bem baixinho, ó, eu vou ter uma molécula um pouco mais aquecida e depois ela vai subir e conforme ela sobe ela vai resfriando. É isso que eu quero dizer aqui, ó, tá? A gente vai acabar tendo também, assim como quando a gente tem vistas para a velocidade do fluido, quando a gente olha para a temperatura, a gente vai perceber que vai chegar um limite de temperatura aqui, que ele é uma camada de limite térmico. Quando eu chego nessa camada de limite térmico, eu vou ter pouca influência dessa temperatura aqui, ó, da superfície aquecida, da nossa chapa quente, aqui nesse ambiente externo. Então, se a gente fizer vistas, né, para uma chapa, e agora não mais uma borracha jogando água em cima da chapa, mas sim o ambiente externo, a gente vai perceber que a troca de calor, né, ou a temperatura vai ser muito maior conforme a gente vai chegando perto da chapa do que quando a gente for mais longe. O que quer dizer que aqui pertinho da chapa, ó, o líquido vai ser muito mais influenciado do que longe, né? E quando a gente considera um fluido com uma determinada velocidade, conforme a velocidade for aumentando, tá vendo? Eu vou ter uma temperatura diferente, né? Uma temperatura que tende mais
a estar em equilíbrio do que essa daqui embaixo desse limite, nessa camada limite térmica. Ok? Então, para que ocorra a transferência de calor por convecção, através do fluido, pessoal, é necessário se ter um gradiente de temperatura, que é essa camada de limite térmico, numa região de baixa velocidade. Então, se a gente não tiver uma baixa velocidade aqui nessa camada de limite térmico, que coincide com a camada de limite hidrodinâmico, a gente não vai ter transferência de calor. Ok? Conseguiram entender aí? Acho que tá beleza, né? Bom, então tá. Bom, então o mecanismo de transferência de calor por convecção, ele pode ser entendido como uma ação combinada de condução de calor na região de baixa velocidade, certo? Então é como se estivesse paradinho aqui. E na região de alta velocidade ocorre a mistura do fluido e aí a troca de calor por convecção vai acontecer ali. Então, ó, quando eu falo, pessoal, que condução de calor entre fluido e superfície acontece, é naquela camadinha que está bem lá embaixo mesmo, é molécula encostada na chapa, na superfície quente. Ali ocorre condução. Dali para cima, dessa primeira molécula para cima, é convecção já, certo? E aqui para a gente, né? Essa coisa é tão pequenininha, essa transferência de calor por condução é tão pequenininha, pessoal, que a gente nem vai considerar. A gente vai considerar que aqui, ó, só vai acontecer transferência de calor por convecção, certo? Então, ó, resumindo, na região de baixa velocidade, que é aqui, ó, bem pertinho da superfície, a condução vai ser mais importante. Na região de alta velocidade, conforme eu vou subindo aqui na camada, a mistura entre o fluido mais quente e mais frio vai ser mais importante. Portanto, a convecção vai mandar mais ali. Ok? Mas a gente acaba desconsiderando a condução aqui. Certo? E aí, né? Contextualizada a convecção, sabendo o que é, sabendo a influência da camada limite na convecção, certo? A gente consegue olhar para a convecção, né? E fazer os cálculos em cima dela, ok? Então, ó, a expressão para cálculo do fluxo de calor transferido por convecção é esse daqui que eu mostrei no slide 6. É Q igual a coeficiente de película, Q ponto, né? Esqueci de pôr um ponto aqui. O fluxo de calor, então, é igual ao coeficiente de película vezes a área vezes uma variação na temperatura. E aí, aqui também, pessoal, a gente pode fazer aquela analogia com sistemas elétricos, calculando uma resistência térmica por convecção. E como que é a resistência térmica por convecção? Se a gente tem essa expressão aqui para o mecanismo de transferência de calor por convecção e aquela expressão da aula passada, lá que a gente vem usando faz uns dias, de Q ponto igual a ΔT sobre R, nós vamos fazer a continha ali, né, o tratamento matemático, e descobrir que a resistência térmica é o inverso, né, do coeficiente de película vezes a área. É 1 sobre coeficiente de película vezes a área. Bem menos complexo, né, do que a resistência térmica em paredes cilíndricas e paredes esféricas. Lembram? Que era uma conta gigante aqui, né? É bem menos complexo. Você só precisa saber o coeficiente de película e a área. Então percebam, pessoal, que para a gente aqui vai ser até tranquilo calcular a convecção que acontece de um ambiente para uma parede. Porque a gente só vai ter que saber o coeficiente de película, a área e a variação de temperatura. Ok? Tranquilo? Bom, e é claro, né?
Só o mecanismo de transferência de calor por convecção, ele não acontece assim, né, nos sistemas que a gente vai estudar. Só ele isolado. Geralmente, pessoal, acontece as coisas juntas, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu considero, por exemplo, uma parede de um forno, né? Onde lá dentro eu estou esquentando alguma coisa, né? Eu estou queimando lá lenha, ou é uma caldeira isso daqui, e eu estou aquecendo água, né? Então lá dentro eu tenho um fluido quente, quer dizer que eu vou ter transferência de calor por convecção do meio onde eu estou para a parede da caldeira, nesse caso, né? Essa parede interna sendo aquecida vai dar uma diferença de temperatura. Tem diferença de temperatura, eu vou ter transferência de calor. Transferiu calor da parede interna para a parede externa. A parede externa aqueceu, vai trocar calor com o ambiente externo. Percebam, pessoal, que olha, nós estamos combinando mecanismos de transferência de calor. Aqui, ó, nós temos uma resistência térmica calculada por meio do coeficiente película, né, porque é uma resistência térmica com vistas à convecção, né? No meio, nós vamos ter uma resistência térmica por condução e para fora uma outra resistência térmica por convecção. Então, olha que interessante, pessoal. Olha só que interessante. Se a gente tem o nosso fluxo de calor calculado por meio dessa equação aqui, que é uma analogia com sistemas elétricos, e a gente tem o cálculo da resistência térmica separado para cada mecanismo de transferência de calor, a gente só vai ter que calcular as resistências térmicas que estão presentes aqui em cada uma dessas etapas e colocar nessa equação aqui, ó. Ok? Nesse caso aqui, nós estamos tendo um mecanismo que está em série. Estão vendo? Aqui eu vou ter troca de calor por convecção, troca de calor por condução, troca de calor por convecção. Eu percebo que está tudo em série. Está tudo em série, é só calcular as resistências térmicas, somar e aí divide pela variação da temperatura total, que é essa T1, no caso T1 mais quente, né? T1 menos T4. Acaba ficando mais simples, perceberam? Perceberam aí? Acho que sim, né? E isso também vai servir para quando tiver um sistema em paralelo. Isso. Quando tiver um sistema em paralelo, Adoniran, vai acontecer, o paralelo vai estar aonde? Não tem como o paralelo estar no fluido. Porque, você concorda comigo? Não tem jeito de ter ar em cima de água aqui sem nada separando, né? Ou a água embaixo e o ar em cima. Pode acontecer, né? Isso pode. Aqui a gente vai ter uma associação em paralelo. Aqui também a gente pode ter uma parede em cima da outra, né? E aí também em paralelo, e trocando com o ar. Aqui eu falei besteira, né? Eu posso ter convecção acontecendo em paralelo aqui, água embaixo e ar em cima, né? Se eu quiser considerar, vai ter, né? Pode ter. Então, pode acontecer. Isso, pode acontecer, né? Claro. Então pode sim ter associação em paralelo. E como que ficaria isso? Você coloca uma outra resistência aqui em paralelo, ó. Se tiver... também a gente pode pensar igual o que você estava falando, de certos gases que quando comprimidos passam a ser líquido, né? Um pedaço é líquido, outro é gás. Então você tem... E pode acontecer sim. No caso aqui, até no exemplo da caldeira, né? A gente pode ter água fervendo embaixo, né? E ar em cima. E vai mudar o coeficiente de película, né? O coeficiente de película dos dois vai mudar.
né? E aí a gente vai ter temperaturas diferentes para essa água e para esse ar também. Então, pode acontecer em paralelo aqui também. Eu não vou chegar a abordar isso daqui não em exercício, tá? Eu vou abordar que está passando um fluido aqui, parede e outro fluido. Podem ter associação de paredes aqui em série? Pode. Aí, cara, é só você calcular a resistência térmica de cada uma das paredes, do jeito que a gente já viu, certo? E somar tudo e colocar na equação. Aqui, ó. Ok? Certo. Beleza, pessoal? Bom. Opa, aqui. E isso daqui, então, pessoal, é o que a gente chama de mecanismo combinado de transferência de calor. Nesse caso aqui, eu estou tratando do mecanismo de condução-convecção. Eu não estou ainda levando em consideração a radiação, tá? Porque a gente vai ver na próxima aula. Mas eu posso ter condução e radiação direto, tá? Assim como eu posso ter condução, convecção e radiação, tá? Eu posso considerar os 3 mecanismos, eu posso considerar só 2, tanto faz, tá bom? Ou considerar só um, aí você vai diminuindo aí a precisão da tua conta. Então aqui, pessoal, ó, foi o que eu falei. O Q-ponto aqui desse sistema inteiro, que é o nosso fluxo de calor, percebam que a variação de temperatura vai ser da maior para menor, de T1 para T4, enquanto a resistência térmica eu somo em todos os sistemas, tá vendo? Ó? Então eu tenho aqui o fluido quente, tem uma resistência térmica. A parede aqui, ó, certo? Tem mais uma outra resistência térmica. Essa outro fluido frio aqui tem uma outra resistência térmica. Eu somo todo mundo, tiro a resistência de cada uma, somo todo mundo, e aí o meu Q-ponto, né, o meu fluxo de calor, vai ser igual a uma variação na temperatura total, que é essa daqui menos essa, dividida pela resistência térmica total do sistema. Ok? Ficou claro aí? Sim, professor. Beleza. Parece mais isso, mas é mais fácil, professor. É mais fácil, Thiago, porque aqui a gente está considerando paredes, né? Só que pode ter situações que a gente considera, por exemplo, água passando por um tubo, por um cano, tá? A água ali, trocando calor com cano, eu vou ter transferência de calor por convecção. Só que o tubo, você lembra que o tubo é condução em parede cilíndrica. Aí você vai ter que calcular a resistência térmica daquela parede cilíndrica. E a equação era meio chatinha. Tinha um logaritmo natural, você lembra? Aí acaba ficando um pouco mais complexo. Mas nem tanto também. Se você for parar para pensar desse jeito aqui, ó, não fica tão complexo. Porque você, calculando cada uma das resistências térmicas separadamente, e não colocar tudo junto assim, ó, calculou cada resistência térmica separadamente, a gente vai ter uma continha aqui um pouco mais fácil de digerir, sabe? Um pouco mais fácil de engolir. Agora, nessa situação de parede aqui, cara, é fácil. Porque aqui, ó, calcular a resistência térmica, vocês já estão craque, certo? Calculou a resistência térmica aqui, pô, meu, é só somar as resistências térmicas e pegar a variação de temperatura e dividir por todas essas resistências. Entendeu? Beleza, pessoal? Bom. Beleza. Bom, ó, como complemento a essa aula, pessoal, eu vou pedir que vocês assistam esse vídeo então. Esse vídeo aqui é o exercício 133 da apostila. Eu vou até abrir a apostila aqui, ó, para vocês verem o exercício que é. Ó,
Vocês vão abrir a apostila, né? É o exercício 133. Exercício resolvido, tá? 131. Eu peguei o 133, que ele é um pouquinho mais completo. Aqui, ó. Certo? É esse exercício aqui, tá? Esse daqui de cima é a explicação. Então eu pego esse exercíciozinho aqui, ó, e resolvo passo a passo para vocês. Vocês vão ver que é bem simplesinho, é super de boa de fazer, tá? A hora que a gente olha aqui parece complexo, mas não é não, tá? Fiquem tranquilos. Então, ó, como atividade, eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo e refazer esse exercício aqui, tá? Mas eu vou colocar lá no Moodle também, tá? Eu vou pedir para vocês refazerem esse exercício, ok? Para fixar o conteúdo aí, tá bom? Pessoal, então, por hoje era só, tá? Não vou ficar enchendo linguiça não. Por hoje era só. Eu vou deixar lá a atividade para vocês, façam a atividade, tá? E na semana que vem a gente vê radiação térmica. E aí na semana que vem eu já vou falar sobre a prova, tá? E aí eu já aplico a prova na semana que vem para vocês entregarem na outra. Ok? Vocês vão ter uma semana para fazer a prova. Tranquilo, pessoal? Ô, professor, esse slide aí, um tá no Moodle ainda, né? 7 e 8 não tá, né? Não, esse daqui ainda não tá, eu vou pôr ele agora também, Denis. Tá jóia. Tá bom? Já põe já. Obrigado. Falou. Professor, ano que vem a gente vai fazer então a prova e na próxima entra em qual matéria? Aí a gente já vai começar a entrar em mecânica dos fluidos. Ah, tá. Tá? A gente vai entrar em mecânica dos fluidos. Daí vamos falar, a gente tem mais uma prova ou mais duas? Isso, a gente vai ter mais uma prova que é sobre mecânica dos fluidos, né? Aí é um conteúdo... A gente vai conseguir pegar esse conteúdo em 4 semanas que eu tinha separado. Aí é mais simples e tal. Porque mecânica dos fluidos seria interessante a gente ir um pouco para laboratório. Como a gente não vai, eu foquei mais em mecanismos de transferência de calor para ficar mais digerido, indo mais devagar e tudo mais. E aí mecânica dos fluidos a gente vê mais os conceitos mesmo e não tanto laboratorial. Entendi. Tá bom? Tá bom, obrigado. Tá bom. Então tá, pessoal. Então,